Nada como um dia após o outro. O dia de hoje já se foi, o de ontem também. Balesteiro, bom dia. Bom dia. Você tá com 5 dor de cabeça também. Não, eu não tenho acompanhado o futebol ultimamente. Aham. É. O Ketley, ele não sabe nem mentir, Não. né? É, rapaz, sei. Mas o nosso assunto não é este. Aliás, Eu não sou comentarista de futebol, sou São Paulino sim, tá? Com muito orgulho. Eu tenho o Precisa time com mais falar. títulos mundiais, mais títulos internacionais no Brasil, né? é, Mas realmente eu não acompanhei o futebol ontem, eu estava tão entretido com esse negócio da vacinação, da Sim. posse do Biden, tão feliz com isso. tá bom. E hoje continuo feliz. Então fique à vontade para falar dessa espuma vermelha e branca. Aliás, nós vamos começar a falar de vacina aqui com o Dr. Balesteiro, desvendando a saúde do Brasil. Antes, nós vamos fazer uma errata referente ao nosso bate-papo ontem que nós recebemos aqui o Dr. Alexandre, secretário de Saúde. Os municípios de nossa região receberam um quantitativo de vacinas que foram distribuídas pelas regionais de saúde. É per capita. Isso. É per capita por população. E Itapema recebeu 300 e poucas doses, salvo engano, poucas 395, acho que foram, ou 393. E na hora que nós estávamos aqui com o doutor Alexandre, eu fiz aquele quantitativo que se imagina. 390 e poucas vacinas, dividida por duas, porque são 2 doses aplicáveis, né? A primeira e depois de 14 dias a segunda dose, iria imunizar 14 ou 28 dias, eles vão estender até 30 dias, eu acredito, ou um pouco mais. Isso, E aí seria aí imunizar 100 e poucas pessoas. Ontem à noite, o doutor Alexandre entrou em contato comigo e pediu para que nós consertássemos esta informação. As 390 e poucas doses que chegaram em Itapema serão aplicadas em 390 e poucas pessoas. Por quê? Porque a Secretaria do Estado da Saúde de Santa Catarina ficou com a segunda dose e só vai distribuí-la daqui a 14 dias. Até porque, Marcos, desculpa ter contribuído com você. Isso aí, nós temos poucas vacinas. A gente vai comentar sobre isso. Sim. Então você tem uma estratégia. Por exemplo, lá na Inglaterra, eles estão imunizando também com Oxford, né? Sim. E com Pfizer. Eles estão com uma estratégia vacinal de não dar a segunda dose. Então, nós já temos a segunda dose. Você não tem nem a primeira, amigo. Você tem poucas doses. Esse é um fato. Sim. Então, você, dentro do volume de doses que você tem, dentro da eficácia da vacina, e são várias vacinas, você vai ter uma estratégia vacinal. A vacina, por exemplo, e cada vacina tem um período para a primeira e para a segunda dose, que é de 14 e 28 dias. Mas esse período pode ser estendido. Por exemplo, a vacina de Oxford, ela tem mais eficácia. Então você, de repente, pode dilatar um pouco mais esse período. Então são estratégias. Tá? Então, é claro, agora vai ser feita nessa primeira fase, são pouquíssimas vacinas. E as vacinas vêm percapitamente. Por exemplo, São Paulo reteve 1.200 e poucas vacinas. 1.200 e poucas vacinas. 1.300.000 e alguma coisa. Por quê? Porque é 20% da população nacional. Isso é Programa Nacional de Imunização, Lei Federal 6259 de 1975. Sim. Tá ali. Tá? Então é per capita. Itapema tem 65 mil habitantes. Como tiver pelo censo, é per capita o que vem. Sim, Porto Belo, Bombinhas. E você tem um grupo de risco que foi identificado, só que como são pouquíssimas vacinas, você pegou esse grupo e dividiu em subgrupos. Por exemplo, profissionais da saúde. Eu sou um profissional da saúde. Eu nem fui procurar para me imunizar. Eu preciso, claro, e estou no grupo, mas criou-se um subgrupo de profissionais que estão no enfrentamento direto. Isso. Por quê? Porque tem pouquíssimas vacinas. Isso. Então eu acredito que a primeira dose vai ser dada com dificuldades, e a gente vai falar sobre isso, e a segunda dose, tá, dentro das possibilidades e da estratégia. Tá? Chega uma informação agora pela manhã que um incêndio atinge uma das fábricas da Serum, um instituto indiano de vacina. A Serum está fabricando a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e AstraZeneca, produzidas para a Índia e países de baixa e média renda. A empresa também se prepara para produzir a vacina que está sendo desenvolvida pela empresa Novavax Inc. A fábrica que pega fogo nesta manhã, segundo informação que chega
de primeiro momento, não deve afetar a produção das vacinas. Mas este instituto, esta fábrica, Flávio, a vacina que nós estamos falando aqui de Oxford, é a mesma que o governo brasileiro está tendo dificuldade de trazer aquelas tais 2 milhões de doses que que o já avião... foi aprovado pela Anvisa. Isso, já foi aprovado, Só que aliás, o avião já estava preparado para levantar voo, etc e tal, e a Índia segurou lá o tal dos 2 milhões de doses. Eu imagino, Marquinhos, Flávio Silva, Vini, olha, eu nem cumprimentei o senhor e a senhora que está me ouvindo, né? Eu entrei aqui tão entretido com o Marquinhos me cutucando a respeito do São Paulo e acabei não cumprimentando. Na verdade, o incêndio provocado pelo Itamaraty, tá, na política externa do Brasil é muito maior do que esse incêndio. Tá? Hoje o Itamaraty faz uma diplomacia ideológica, rasteira, amadora. Isso está visível na relação da China. A China está segurando o IFA, né? Que é um insumo, que é um ingrediente farmacêutico ativo de todas as vacinas que nós utilizamos, das 2 vacinas. Nós estamos com dificuldade dessas 2 milhões de doses da Índia, porque a Coronavac não começou a produzir ainda, portanto, a de Oxford não começou a produzir ainda, portanto, nós só temos a Sinovac, tá, no país, e a Sinovac tão contestada. Além disso, você vê que grandes laboratórios, como a Pfizer, a Moderna, não pediram autorização emergencial. Por quê? Porque pelo discurso, pelas narrativas, e olha, eu me atenho, eu sempre falo aqui, eu não faço, a gente não faz proselitismo político aqui, a gente se atém aos fatos, à história, o que está acontecendo. Não houve narrativa do governo federal de negação à doença, à vacina, até comentários muito ríspidos, né? Pois então, e a gente tem um movimento negacionista no país muito forte, então essas empresas estão com medo de processos. Tá? Estão fazendo o quê? Estão exigindo termos de responsabilidade do governo federal, tá? Com relação a não ter processo na espinha. Então o que acontece? Só temos realmente 2 vacinas onde o Brasil é sócio. Tá? Não é? Que é a Coronavac e a AstraZeneca. Claro, transferência de tecnologia. A vacina de Oxford, no caso. Portanto, você não vai ter processo. Então, você não teria nenhuma. Tem dificuldades. A própria vacina Sputnik, que eu tenho cá, muitas restrições, porque não divulga, é muito fechado, né? Sim. Mas é uma boa vacina, o Instituto Gamaleya é muito conceituado, tá certo? Na Rússia. Ela simplesmente, a Anvisa negou de pronto a autorização emergencial, tanto que o Supremo exigiu uma posição da Anvisa, né? Uma análise da Anvisa, e agora a Anvisa está analisando tecnicamente o que foi apresentado. Então a gente vê essas coisas aí e entende um pouco o que está acontecendo. E reitero, o incêndio que aconteceu na Índia é muito menor do que o incêndio que o Itamaraty, que o governo federal, colocou no Brasil e na relação com os países e com os próprios brasileiros em todo o ano de 2020. E não precisa ser pitonizo para ver isso, basta você ler jornais, você escutar o que está acontecendo e até se indignar pelo que nós estamos vivendo hoje. Temos o direito da vacina, muita gente contesta e não entende. A gente vai contar a história dela aqui, inclusive, né, Marco Júnior? Isso. Mas é a única forma, tá? É o único caminho de você encerrar essa pandemia. Aliás, já que ele falou, né, Flávio, o Balesteiro, qual é a história e a importância das vacinas? Vamos falar, isso, você vai falar mundial ou Brasil? Vamos contar um pouquinho da história delas. As vacinas, desde o século XVIII, que se procura fórmulas de se imunizar as pessoas. Tá. Nós temos, desde que o mundo é mundo, um problema muito sério, que deixou de ter, foi erradicada já, com a varíola. Você encontrou resquícios em múmias muito antes antes de Cristo, né? De faraós e tal, porque faleceram de varíola. 30% dos infectados morriam. Só para você ter uma ideia, a varíola, no século XX, ela vitimou de 300 a 500 milhões de pessoas. Poxa. A varíola. Tá? É a doença viral mais séria que tem, e nós sabemos que doenças virais são mais graves, que é o caso do HIV, que leva a AIDS, que é uma doença, muita gente não manifesta, né? Sim. Nós já entendemos que você pode estar infectado pelo HIV, mas não ter AIDS. Pode estar infectado pelo SARS-CoV-2, mas não ter Covid. Então vamos lá. Doenças virais, você não tem medicações, só medicações de suporte, não tem medicações de combate. Né? Não tem. Então, como agora está se falando em ivermectina, cloroquina, hidroxicloroquina, né?
e a Anvisa descortinou que isso não é verdadeiro, não tem comprovação e tem efeitos colaterais muito sérios. Então a varíola é muito grave. Então desde o século XVIII se procurava uma alternativa de maneira incipiente, né? E em 1796 o Dr. Edward Jenner, tá, observou que ordenhadoras de vacas, né, que se infectavam com o Calvax, que é um tipo de varíola, uma doença que dá só em animais, mas animais que cuidavam de animais contaminados e, portanto, tinham contato com o vírus, não se infectavam, porque não pega em humano, elas não adquiriram varíola. Olha só, observou isso. E o que ele fez? Ele inoculou de pústulas de vacas infectadas, inoculou uma criança, tá? Essa criança teve uma reação adversa de 10 dias, pouca coisa, mas posteriormente, né, ele inoculou essa criança com o vírus ativo da varíola. Olha só, coisa que jamais se faria isso. Hoje é o inativo, né? Jamais você faria isso para você identificar. Mas a evolução da ciência, qualquer dia a gente pode contar, foi feita assim. Mas vamos lá. Daí a criança não apresentou formas mais agressivas, só formas brandas da doença. Se encontrou a primeira vacina, portanto, rudimentar. 1798, ela foi reconhecida no Reino Unido. Em 1804, o Barão de Barbacena trouxe essa vacina para o país, em navios de escravos, braço a braço. Quando falam braço a braço mesmo. Você inocula aqui, tá? Dá uma pústula, você drena o pus, põe no outro braço, porque ele tem um período de latência, pois o vírus, a vacina não funciona mais. Olha essa coisa rudimentar. Ela veio para o Brasil em 1804. Em 1904, ocorreu a primeira grande campanha da vacina aqui contra a varíola, comandada pelo Oswaldo Cruz, né, que acabou gerando, pela ser obrigatória, a revolta da vacina no Rio de Janeiro. Por isso que o Instituto leva o nome dele. Oswaldo Cruz, dois dos maiores sanitaristas do Brasil, é Oswaldo Cruz, né, que tem o Instituto Oswaldo Cruz, e o Vital Brasil, que é responsável pelo Butantan, né? É ele que criou o Instituto Butantan. O Balesteiro... Mas só para a gente concluir essa pequena história aí que é importante. Olha só, nós temos a varíola, ela conseguiu ser erradicada em 1973 no país. Tá? Em plena ditadura militar. Em 1960. Ou logo pós. Antes do restante do mundo. Em 1977 foi identificado o último caso na Somália. Olha só. Tá? Outro caso muito importante, a Sabin, tá? A poliomielite. A poliomielite, de 1968 a 1900 e a década de 70, tá? A década de 80, o Brasil tinha 30 mil casos, 40 mil casos de poliomielite, em torno de 30 mil casos. O mundo eram 350 mil casos por ano. Tá? Hoje ela está erradicada no Brasil desde 1989, a partir de uma campanha muito severa que foi feita aqui, né? Focada já no Programa Nacional de Imunização, que foi criado em 1973, que é um modelo mundial. Então vacina é muito importante, cara. É um ganho da humanidade, é uma forma de prevenção. Claro, tem vacinas bacterianas também, mas ela é muito aderente, muito importante, principalmente para doenças virais, que você não tem medicações de combate. Olha, se imaginou se tivesse uma vacina contra o HIV, rapaz? Quanta gente deixaria de ter perdido a vida, né? Então é muito importante. É muito importante e as pessoas têm que conhecer a sua história e têm que saber disso. E aí entra o Programa Nacional de Imunização, né? Nós falávamos aqui anteriormente, você já esteve na linha de frente, em especial em 2005, quando você era secretário de saúde. Foi até 2012. Isso, que aí nós tivemos ali o período... Principalmente 2010. Da gripe suína, né? O vírus da gripe. Só um detalhe, você vai fazer a pergunta, mas você falou em gripe suína. Em 2010 nós tivemos o grande surto. O Brasil chegou a imunizar em 3 meses 80 milhões de pessoas. Em 3 meses? Em 3 meses. Ó, essa é uma informação importante. Importante, Flávio, eu não tinha essa informação. Em 3 meses, 80 milhões de pessoas. Sim. Eu havia comentado em off, mas vou transformar isso em público, tá? Conversei com alguns secretários de saúde, comentando com o Flávio Silva, com o professor Hell, nossa equipe de jornalismo, que se não faltar vacinas, e aí tem aquele conjunto das vacinas,
a AstraZeneca, Oxford, Sputnik, todas são importantes. Coronavac, a da Janssen, né, que é a da Todas Johnson são importantes, Janssen. ser mais eficazes ou menos eficazes, Pfizer, não é Moderna. o mais importante da história. Não faltando vacina aqui no Brasil, ok? Eu disse em off, lembrando de que nós temos a melhor estrutura do mundo, que é o Modelo SUS, mundial. de modelo mundial, em imunização, as vacinas chegando, e eu aposto isso principalmente no segundo semestre, e agora corroboro com essa tua informação, de que até o mês de outubro deste ano, nós estaríamos, sem dúvida nenhuma, com a população vacinada, em razão da logística que nós temos. Aquela dificuldade que os Estados Unidos têm de distribuir a sua Os Estados vacina, Unidos não tem SUS. aqui em 24 horas nós estávamos com a vacina em todos os cantos do O Brasil. Brasil tem capacidade de imunizar 1 milhão de pessoas por dia. E é isso que se espera Por dia? Por dia. É isso que se espera numa campanha severa, tá? Foi isso que aconteceu perto disso que aconteceu. Em 3 meses, 80 milhões de pessoas, é quase 1 milhão de pessoas por dia, né? Verdade. Você tem sábado, domingo, que é mais complicado. Claro. Você vai chegar a isso. O Brasil tem essa condição. Os Estados Unidos... Mas no ritmo, mesmo que seja um ritmo mais lento, daria para chegar a outubro com 70% da população imunizada? Eu não acredito que nós consigamos imunizar toda a população esse ano. Eu acredito que nós vamos ter problema das vacinas. Em razão da demanda, né? Você tem um problema muito sério, que eu já expliquei aqui, do posicionamento do governo federal, que inclusive está sendo contestado a partir da reunião da Anvisa. A reunião da Anvisa abriu uma caixa de Pandora, né, amigo? Quando falou, reitero aqui, o que eu falei quando eu cheguei aqui, na primeira vez que nós começamos a falar sobre as vacinas? Primeiro, não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Segundo, não é lugar para amador. Tá? E a Anvisa escancarou isso, ao falar que todo o enfrentamento, os diretores falaram, começado do seu diretor-geral, que o enfrentamento está sendo tratado de uma maneira amadora desde o início, de uma maneira pouco profissional, ou com muitos defeitos de planejamento. A começar do governo federal. Há muitos entendidos que, na verdade, não entendem nada, né? Que não entendem nada. O Ministério da Saúde hoje está sendo comandado com uma pessoa que não é da área, que entende de logística, mas me parece que não é tão bom assim em logística, que ele era referendado em logística. Mas nós estamos com falhas de logística fantásticas, né? Os cargos técnicos, eles foram preenchidos de maneira partidária e ideológica. A gente sabe disso, a gente está no meio. Então, hoje o Ministério da Saúde, ele não é mais o que foi na sua história, que data desde 1953. E os estados e municípios, a gente não pode generalizar, mas tem lá seus problemas. Então, isso é um problema muito sério. A Anvisa escancarou essa situação. Então, eu não acredito, tá? A gente está vendo que nós vamos ter vacinas. Por exemplo, os insumos. Por que não fala no Brasil? Tá? Nós temos 11 vacinas ou mais sendo trabalhadas no Brasil, 3 delas, Brasil, 100% brasileira, 3 delas dentro dentro do organograma da Organização Mundial da Saúde, daquelas que eu falei, 200 e pouco, tá? Tem 3 no Brasil. O que falta? Incentivo à ciência. Esse ano o governo federal retirou 4,5 bilhões de recursos da ciência. E desde o ano passado, os institutos, tipo o Instituto Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, né? Fiocruz, o Instituto Butantan, eles estão pedindo recursos para desenvolver essas vacinas. Eles têm vacinas próprias, tá? Ou podem desenvolver, inclusive, o IFA. Eles, não só eles, mas no geral, estão pedindo 390 milhões. Tá? Que não é tanto, para desenvolver algumas vacinas que já estão na terceira fase, mas não tem dinheiro para terminar. Nós já poderíamos ter vacina 100% nacional ou ter o IFA. Tá? Podemos pensar também na quebra de patente, viu, Flávio Silva, como já ocorreu em outras medicações. Mas eu não acredito que até outubro isso aconteça. Temos um SUS que é uma garantia, um programa nacional que poderia ser uma garantia para isso. Tá? Os Estados Unidos têm uma pesquisa que foi feita pela Unicamp e pela York University do Canadá, junto com outras, que diz que os Estados Unidos, com as vacinas, com a vacina da Pfizer, que é mais eficaz, tem 95%, levaria 300 dias para começar a controlar essa pandemia. 300 dias a partir da imunização. Eu acredito que nós, com todos os problemas que nós temos, nós efetivamente vamos controlar essa pandemia, primeiro semestre de 2022. Né? Um ano, a partir do início da vacinação, começou agora em janeiro, então a gente, 300 dias, ano, 365 dias.
acredito que é o que se é esperado também. Não tem como você ter algo menor do que isso, mas é um caminho inicial. O Balesteiro, nós temos aí, estamos falando de vacina e temos aí no Brasil hoje a vacina da Coronavac já disponível, distribuída, expectativa da chegada aí da vacina de Oxford AstraZeneca. Só temos uma, né? Hoje o que existe é a Coronavac. A produção da nossa vacina nacional aqui, tanto o Instituto Butantan quanto a Fiocruz, assim, começar a produzir, que o IFA da Fiocruz estiver aí e a transferência de tecnologia já viu. Por isso que eu digo que eu aposto no segundo semestre, ainda que a princípio, nós estamos no mês de janeiro, não há uma perspectiva da chegada desses insumos ainda nesta semana ou semana que vem, ou mesmo que seja no mês de fevereiro. A partir do segundo semestre, a produção da Biomanguinhos e do Instituto Butantan são quase 1 milhão de doses dia, né? Hoje, por exemplo, existe um pedido na Anvisa de liberação da segundo lote da Coronavac. 40 milhões de doses. Isso. Por que é que foi solicitada esta segunda? Porque quem acompanhou a vacinação, e nós tivemos o privilégio de acompanhar, é um vidrinho desse tamanhinho que vem com uma dose. Só que agora, por uma questão de distribuição, de logística, o vidrinho aumentou. Eu estou usando uma expressão para que as pessoas possam entender. Então, em vez de uma dose que vem ali dentro daquele vidrinho pequenininho, agora vai vir, segundo até 10, né? Até 10 doses em cada vidrinho. Né? Tá? Então, é por isso que eles tiveram que solicitar a Anvisa, além do fato de ser produzido nacionalmente, e essa que chegou foi produzida fora. Eu até acrescentaria, Marco Júnior, o seguinte: a Anvisa nunca teve aprovação emergencial de vacina. Isso. Tá? Isso existe a partir da Lei da Quarentena Sanitária, 13.979, no seu artigo 3º, inciso 8º, parágrafo 7º. Tá certo? Que passou também pelo Supremo, que corroborou, né, Sim, com essa situação. Então, se tem aprovação emergencial, ótimo. É aprovação emergencial por lote. Então, aquele lote que foi aprovado é um lote que foi fabricado na China. Isso. E tem o lote da Índia que não chegou da outra vacina. isso que também já está aprovado. Esses 40 milhões de doses é um outro lote Feito aqui. feito no Brasil, que recebeu o IFA e foi feito no Brasil, que tem que passar por uma nova aprovação emergencial. Cada lote tem que receber a aprovação emergencial até você ter o registro definitivo. Compreendeu? Certo. Outra coisa importante dizer: mesmo que você tenha as vacinas e você consiga imunizar toda a população até outubro, você tem um prazo de em torno de 6 meses para você ter o resultado de uma imunização de rebanho. Por isso que eu estou lhe falando que eu não acredito que a gente consiga debelar, controlar essa pandemia antes do primeiro ou segundo trimestre do ano que vem, portanto, primeiro semestre. Tá certo? Não acredite nisso. Por quê? Porque a vacina ela tem um tempo para fazer efeito. Por isso que tem que manter o distanciamento social, o uso da máscara, as ações de governança da população tem que acontecer uma campanha do governo federal. Não, eu estou ouvindo a campanha na rádio, mas é muito modesta. Uma campanha forte, para as pessoas não criticarem a gente. Eu estou falando aqui, imagine que eu já esteja sendo criticado na rádio, né? É natural. Você fala qualquer coisa que, tá escrito, meu Deus do céu, não estou falando uma bobagem. As pessoas te criticam. O Brasil está perdendo muito em discussões ideológicas e pouco em discussões científicas. Ô, Balesteiro, então já aproveitando esse só para concluir, precisa de uma campanha. Eu lembro, Marco Júnior, lembra da campanha do Sugismundo? Campanha de vacinação do regime militar, 73. Quando veio a programação de imunização, 77 foi replicado muito forte. E criaram um personagem, o Sugismundo, que era negacionista, contrário à vacina. Tinha o Sugismundinho, tá? Esse queria se vacinar e o pai não queria. Aliás, as principais campanhas de imunização e até com a erradicação de algumas doenças aconteceram justamente nessa época, né? O regime militar, a AI-2, né? Que era mais leve, o regime militar, tá? Regime militar com relação à parte de campanhas de vacinação, não preciso te dizer nada. A varíola foi erradicada no país em 1973. A poliomielite foi erradicada em 1989. A partir de campanhas que foram feitas no regime militar. Sem dúvida nenhuma. Balesteiro, rapidamente, nós estamos já no final aqui, né? Nós já temos que passar para
para o Alexandre Garcia e também para a Rúbia. Mas rapidamente, para você responder para os nossos ouvintes, vacinas diferentes, com eficácia diferente, isso influencia no controle da Covid, ou a cobertura, e a estratégia vacinal é mais importante nesse momento? Olha, boa pergunta, é uma pergunta muito importante. Vacinas diferentes, nós temos várias vacinas, no Brasil nós temos uma nesse momento, que tem uma eficácia de 50,34%. A eficácia baixa se podemos pensar que da Pfizer tem 95%, não é isso? Mas é uma vacina importante. A vacina da gripe, por exemplo, algumas vacinas, alguns lotes não chegam nem a 50%. É uma vacina importantíssima. Só que o mais importante, Marco Júnior, e pelo menos 50% é o mínimo que se exige à Anvisa, né? Mais importante que a eficácia, e a segurança todas têm, e a importância delas todas são importantes, é a estratégia vacinal. Tá? Então, por exemplo, se tem menor eficácia, o que vai acontecer? Você vai ter que imunizar mais gente. Então, por exemplo, uma vacina de 50,35% de imunização, e você tem outra que tem entre 62% e 70%. Primeiro, você vai identificar as populações. Tá? Qual vacina vai em que lugar? Segundo, já tem estatísticas que mostram que nós teríamos que, para criar uma imunização de rebanho, imunizar 90% da nossa população. Portanto, nós temos 210 milhões de habitantes, precisaríamos em torno de 360 milhões de doses. Não, precisaríamos em torno de 360 milhões de doses, não é isso? 2 doses. Olha só. Então é isso. Tem que imunizar 90% da população e tem um tempo para que isso aconteça, Flávio Silva. E durante esse tempo, você tem que estimular as pessoas, desconstruir o negacionismo, explicar a importância da vacina, desconstruir, vou morrer de me vacinar. Não, meu amigo, você pode morrer por não se vacinar, né? Fazer campanhas, por isso a campanha de vacinação, como foi feito no regime militar, que nós estamos falando aqui, do Surgimundo, os mais antigos sabem disso. O regime militar fez campanhas magníficas de vacinação. Estou citando um exemplo, foi quando foi criado o PNI, Programa Nacional de Imunização. Precisa ser feito. E, claro, continuar com as ações de governança, né? O Brasil se unir. Errou, eu estou falando que errou aqui, o governo federal errou, é óbvio que errou. Mas ainda é momento de se reconstruir, né? Olha, vamos caminhar diferente. É importante fazer isso. Mas, com relação a vacinas, o mais importante não é a eficácia, tá? Que também é relevante. É a estratégia vacinal e a cobertura vacinal. Às 8h57, a gente agradece o Dr. Antônio Balesteiro Júnior, que esteve aqui em nossa programação nesta manhã. Ele retorna daqui a 15 dias e, obviamente, a gente vai ter o avanço deste assunto, porque é um assunto atual, é um assunto em que as pessoas têm dúvidas, as pessoas fazem perguntas, as pessoas ouvem muita gente falar, e é bom que a gente tenha pessoas que são técnicos na área, que sabem o que estão falando, que se baseiam em questões científicas e não em questões políticas. E é isso que a gente tenta fazer aqui, analisar a questão científica da situação e não a questão política da situação. Brasil continua, eu acredito que até o final de semana a gente deve alcançar aí já essas 6 milhões de doses que foram distribuídas. Obviamente, não todas serão aplicadas porque elas são em 2 doses, mas pelo menos 3 milhões de pessoas aí, acredito que até a próxima semana já terão sido imunizadas aqui no Brasil, e daqui a 14 dias as outras 6 milhões, aguardando ansiosamente também a liberação da Anvisa pelo novo lote aí, que será distribuído em breve. É um assunto corriqueiro de todos os dias. Obrigado, Balesteiro. Obrigado, Marco Júnior. Obrigado, Flávio Silva, Vini, todos que estão nos ouvindo. E eu deixo uma mensagem, Marquinhos. Vacina não tem nacionalidade, Marquinhos. Vacina tem segurança e eficácia. E é um bem de todos. E desde a sua criação, e olha, 1796, é segurança de vida, de poder viver para as pessoas. Muito obrigado, um abraço e até daqui a 15 dias.